acabou de explodir. Trump ataca de novo. Trump toma nova decisão inédita contra Moraes e Lula. Brasil chocado. Lei Magnitsky. Nicolas Ferreira. E olha só, Donald Trump ataca novamente e Moraes recebe outra punição vinda dos Estados Unidos. E desta vez não tem como ele escapar. A casa caiu realmente. Pessoal, parece que agora só mesmo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes para pacificar o Brasil. Nós vamos trazer aqui primeiramente a fala do Nicolas Ferreira. Olha só o que ele vai mostrar com provas e mostrando as atrocidades que têm acontecido ali em Brasília. E logo em seguida, olha que absurdo, o advogado Jeffrey Chikine vai trazer uma grande bomba aqui. Por essa, o Moraes não esperava. Ele está recebendo uma bomba atrás da outra e por essa aqui, pessoal, ninguém estava esperando. Olha só o que aconteceu agora com o Moraes. Veja aí agora o Nicolas Ferreira e em seguida o advogado Jeffrey Chikine. Hoje eu preciso que você preste bastante atenção nesse vídeo. E sim, mais uma vez nós vamos falar dele, Alexandre de Moraes. Hoje, como você deve saber, o Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky. Magnitsky do amor. Parei, o assunto é sério. Mas o que é de fato, a Lei Magnitsky? Basicamente é uma lei criada pelos Estados Unidos para poder sancionar pessoas que são responsáveis por violar direitos humanos e corruptos ao redor do mundo. Antes que você fale, Nicolas, mas isso não está ferindo a soberania do outro país? Não, porque as sanções são aplicadas às empresas americanas que tiverem contato com quem está na lista. Impede, por exemplo, a entrada do Alexandre de Moraes no próprio Estados Unidos, ou seja, sobre o próprio país deles. Além disso, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Nubank e Inter, demais bancos devem bloquear contas, ativos ou cartões caso possuam vínculos com Alexandre de Moraes. Proibição de entrada no país, suspensão dos cartões como Visa e Mastercard, porque são de lá. Todo e qualquer banco brasileiro que estiver mantendo vínculo com ele estará sob risco, inclusive o Banco do Brasil, que é por onde eles recebem o seu salário. Mesmo ele dizendo que não tem conta nos Estados Unidos, que não tem nem intenção de visitar o país, o buraco é um pouco mais embaixo. Agora nós temos um juiz da Suprema Corte do nosso país, juntamente com Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda. Grupos terroristas, mas não para aí. Bem embaixo do seu nome está o PCC. Exatamente. Nós temos um juiz exatamente na mesma lista de sanção, juntamente com o PCC. Então fica bem difícil, para quem diz que eles estão salvando a democracia e está numa lista literalmente com corruptos, com criminosos, com violadores de direitos humanos. Até mesmo porque não é só os Estados Unidos. Parlamentares da Europa pedem congelamento de bens de Moraes. 16 parlamentares da União Europeia. E outra, essa foi a primeira sanção. Podem ocorrer mais sanções, como por exemplo, impedir empresas americanas de prestarem serviço ao STF. E Nicolas, e daí? Isso literalmente pode tirar o site do STF do ar, impossibilitando o uso de plataformas eletrônicas e inviabilizando o trabalho do STF. E agorinha aconteceu isso aqui também. Tagliaferro, quem é Tagliaferro, Nicolas? Ele é ex-assessor do Alexandre de Moraes. Ele disse que Moraes usava gabinete para perseguir a direita, choca um total de 0 pessoas. Mas o importante é que ele decidiu sair do Brasil para poder denunciar os abusos praticados pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, todo mundo está ansioso para que esse cara vai falar. Nisso tudo surgem-se 2 perguntas. Nicolas, pesquisei, dei uma olhada e a Lei Magnitsky ela já foi aplicada em outras autoridades e não deixou de ser ditadura os locais onde os Estados Unidos fez isso. Sim, de fato, você tem razão. Mas há um diferencial. Todos esses locais, como por exemplo até mesmo a Venezuela, Cuba, já era uma ditadura 100% instaurada. Aqui no Brasil a gente ainda tem respiros de democracia, como por exemplo falar na internet. Muito embora ele mesmo já tenha derrubado minhas redes sociais. Mas enfim, a gente ainda pode usar por um tempo, Então sim, você está correto. Não é nenhuma bala de prata. Também porque a gente está tentando matar um vampiro. Mas é sim, uma bela de uma rachadura nessa tirania que inclusive foi feita por brasileiros. A Lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comuna ou larápios. Olavo de Carvalho. Esse tweet até poderia ser algo assim normal, se ele não tivesse sido feito em 2020. Por essas e outras que eu peço para vocês estudarem esse cara, porque inerrável. E da comitiva de deputados brasileiros, especialmente do Eduardo, que está aqui, que durante muito tempo ficou zoado aí de ser fritador de ovo, que ele trabalhou lá nos Estados Unidos com isso, que hoje deu uma bela de uma fritadinha na cabeça de ovo. Junto com o Paulo conseguiram essa sanção. E aí vem a terceira pergunta. Eu tinha falado 2, mas enfim. A terceira pergunta. Será que essas sanções vão fazer com que este cara
juntamente com o consórcio e cúmplices, recuem das decisões arbitrárias, sem ampla defesa, da perseguição que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente contra a direita? A resposta é: ninguém sabe. E sim, há uma tensão no ar. Porque a gente sabe que o sistema pode revidar com muito mais repressão ou fazer um recuo estratégico. Mas nos dois casos, ambos são possíveis e perigosos. Por isso mesmo que a gente precisa reconhecer o que está acontecendo externamente, mas não deixar de fazer o nosso papel internamente como Brasil. Eu já te aproveito para poder te chamar para dia 3 de agosto, neste domingo, nós estamos nas ruas do Brasil. Eu estarei de manhã em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, e à tarde estarei em São Paulo, na Avenida Paulista. Ah, Nicolas, mas por quê? O que o Alexandre de Moraes fez e o sistema fez de tão horrível assim pra gente ter que ir pra rua? Poderia ficar aqui horas te mostrando. Não vou te colocar só alguns pontos. Primeiro, violação sistêmica de direitos e garantias fundamentais. O Alexandre de Moraes tem marcado prisões preventivas, arbitrárias, 17 anos para quem roubou uma bola assinada pelo Neymar no Congresso. Quebra de sigilo, censura prévia, como fizeram com o Brasil Paralelo, não deixando ir ao ar um documentário. Ausência contraditória, restrição de defesa, basta você ver 5 minutos sobre o julgamento aí da trama golpista que você vai ver tudo isso que eu tô falando. Inquéritos ilegais e sem fim, basicamente ele abre inquéritos sem nenhum tipo de fim, de prazo, e vai prorrogando, e basicamente para poder fazer o Fishing Expedition. Significa fazer uma pesca predatória. Basicamente você vai indo atrás da pessoa para poder ir buscando outras coisas. Isso não é papel dele. Se for, é o papel do Ministério Público, não dele. Medidas abusivas contra o ex-presidente Bolsonaro. E repito, você não precisa gostar dele, mas falar que isso aqui é normal, tá de sacanagem. Bolsonaro não pode dar entrevista. Ele não pode falar com o seu próprio filho. Pô, isso não é ser imparcial. Ativismo judicial para interferir na política econômica. Isso aqui é o exemplo mais recente que a gente tem. O Congresso derrubou o aumento do IOF, o PT recorreu ao STF, que fez um sorteio, o sorteado foi o Moraes, o homem sortudo. Ele decidiu para poder manter o IOF, ou seja, interferindo absurdamente não somente na política econômica, como também no outro poder, que é o legislativo. Censura institucionalizada e perseguição ideológica. Jornalistas, influenciadores, parlamentares, inclusive eu tive minhas contas derrubadas por ele. Toda essa galera aqui vem sendo perseguida. A liberdade de expressão virou alvo sob pretexto de combater desinformação. Isso aqui é fake news, e fazendo punições desproporcionais. Quero lembrar que o deputado Daniel Silveira foi dessa forma preso, já está há quase 5 anos preso, e o crime dele foi um vídeo que ele fez atacando a democracia. Sexto, concentração inconstitucional de poder, porque não sei se você sabe, ele é uma multipessoas. Ele atua como a vítima, investigador, acusador, julgador, executor, reúne todas as funções basicamente em um juiz só. E por fim, toda a construção de uma narrativa de trama golpista, que na verdade a gente sabe muito bem que é para poder perseguir quem estava de verde e amarelo. Se tivesse todo mundo de vermelho falando que era esquerdista, invadindo o Congresso, como já foi feito várias vezes, aí estava todo mundo livre e em paz. Isso aqui é somente a pontinha do iceberg, porque eu reuni tudo isso aqui para poder protocolar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes com base nesses novos fatos que nós temos hoje. Ou seja, o mínimo que você tem que fazer agora, depois que esse vídeo acabar, é ir até o seu senador e pedir para ele se posicionar para que ele seja a favor do impeachment do Moraes. E você pode me perguntar, mas Nicolas, por que eu tenho que saber de tudo isso? Sobre Alexandre de Moraes, sobre sanções, sobre todas essas questões. O que isso muda na minha vida? Tudo. Tudo. Porque basicamente durante muito tempo, o brasileiro só vai pra rua quando sente no bolso, né? E é claro que eu quero ter o país com uma economia pujante, com empreendedores, com a gente, enfim, conseguindo viver um país de maneira digna. Mas a nossa liberdade não importa. Mas a verdade e a justiça passaram a ser palavras somente pra gente aprender a escrever um texto? Não, eu não quero ter um país assim. Um país que se preocupa somente com a economia, mas que no âmbito da moral, no âmbito da liberdade, nós somos uma ditadura, uma tirania? Peraí, não é assim que eu imagino um novo Brasil. Então sim, é um trabalho de formiguinha. Conscientizar, falar com as pessoas, ganhar a opinião pública, afinal de contas, nós temos aqui, só isso aqui, só a internet. Enquanto eles têm as universidades, tem os tribunais, tem a Globo, tem toda a mídia tradicional do lado deles. E eu não tenho dúvidas que para melhorar vai ter que piorar muito ainda. E aqui vai meu ponto final. Tudo que eles querem que você faça é desistir, ficar desesperançoso, falar que nada dá certo, que não adianta, mas vai por mim. A gente não pode ter menos persistência do que esses caras. Eles estão há anos, décadas, lutando por um poder. A gente também vai ter que lutar por décadas para poder ter um novo Brasil. Não há mal que dure para sempre. Eu espero que
ele já esteja no fim. E se não estiver próximo do fim, que Deus nos dê força para poder enfrentar até o fim. Eu tava olhando aqui, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, cara, levanta a cabeça, levanta esse ombro aí, arruma essa postura aí, tá? Porque o Brasil tem você como um herói, cara. Você representa pessoas que você não tem ideia o que você representa. Então levanta esse ombro pra começar a conversa. O Brasil precisa de você, tua história tá só começando. Nós sabemos em quem nós temos crido, tá? E eu falo uma coisa pra vocês, o Brasil tem que ouvir isso, tá? Eu admiro, respeito muito o Nicolas Ferreira pelo que ele tem feito pelo Brasil. O que esse cara tem apanhado e a perseguição que ele tá sofrendo e vai sofrer, o desgaste, só ele sabe quando ele coloca a cabeça no travesseiro. Eu estou dentro do processo que é a maior farsa do país e eu tô dizendo pra vocês, o povo não tá entendendo o que tá acontecendo. Por isso eu tiro o chapéu pro Nicolas, porque tem coisa aqui que ele não pode falar. Eu tô vendo coisa nesse processo que eu também não posso falar aqui, porque o nosso medo é de tomar um tiro na cara, tá? Nosso medo não é só de cadeia, não. O nosso medo é de não voltar pra abraçar a nossa filha. É isso que o Nicolas tá passando e vocês não têm ideia. Nós estamos lidando com coisas muito maiores do que vocês podem imaginar. Esse processo da trama golpista, ele é muito maior do que vocês imaginam. Tem coisas por trás desse processo muito maior do que nós. Incluíram de novo o nome do Felipe Martins no CPP americano. Incluíram de novo o sistema do Felipe Martins no sistema migratório americano. Contra quem nós estamos lutando? Não é contra a direita. Não é contra a direita. Chega de divisão. Nós somos poucos, nós somos pequenos. E se a gente não se unir, esse povo do mal vai passar o trator na gente. Manter Alexandre de Moraes como ministro da Corte Máxima do Brasil é insustentável. Mantê-lo como magistrado da Suprema Corte Brasileira é o descrédito total do sistema de justiça brasileiro. É a degradação moral, é a degradação ética da justiça brasileira. Alexandre de Moraes é a primeira autoridade brasileira a ser sancionada com a Lei Magnitsky. Lei aplicada a terroristas do Hezbollah, do Hamas, da Al-Qaeda, agora um juiz da Suprema Corte Brasileira. Veja, isso colocará em descrédito todo o sistema de justiça brasileiro. E essa postura deixa muito claro que esse cidadão não preenche qualquer requisito, não tem mais condição moral, ética de exercer a função de juiz da Corte Suprema do nosso país. É importante analisarmos também a legislação nacional, o que fala sobre essa postura do ministro Alexandre de Moraes. Lei Orgânica da Magistratura, artigo 35. São deveres do magistrado, inciso 8, manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Isso daqui é uma conduta irrepreensível na vida particular? Da mesma forma, o Código de Ética da Magistratura diz no artigo 15: a integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura. Eu pergunto, a confiança dos cidadãos na função jurisdicional desse magistrado aqui? Artigo 16. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. E olhem só que interessante a resposta que o Grok deu a essa pergunta aqui, ó. A sanção pela Lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos em 30 de setembro de 2025 por abusos graves de direitos humanos compromete seriamente o decoro de Alexandre de Moraes para exercer cargo no STF. Tal medida internacional questiona sua imparcialidade e integridade, exigindo escrutínio imediato pelo Senado para preservar a credibilidade da justiça brasileira. É exatamente isso. Com essa sanção da Lei Magnitsky, o mundo vê que o juiz da Suprema Corte do nosso país, o próximo presidente do STF, é injusto, parcial e violador de direitos humanos. Qual a credibilidade do nosso sistema de justiça que terá no próximo ano esse
ministro sancionado pela Lei Magnitsky como presidente da corte. Barroso ainda tentou colocar panos quentes em cima de tudo isso, mas não conseguiu. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Quem começou esse conflito mesmo? Lembrando que Alexandre de Moraes tirou o X do Brasil. O Brasil ficou 30 dias sem o X. Alexandre de Moraes cerceou empresas americanas, deu decisões contra empresas americanas do presidente dos Estados Unidos em território americano. Então é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição. Dentro de qual Constituição? E das leis. Dentro de qual lei? A Constituição da República não permite punir inocentes, não permite torturar inocentes. A Constituição da República não permite julgar pessoas sem prerrogativa de foro no STF. A Constituição da República exige duplo grau de jurisdição, o que vocês não têm dado aos processados pela Corte Suprema. Com o devido processo legal, Devido processo legal? É sério. Quantos e quantos inocentes condenados injustamente? todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente. Transparente. Nós, advogados, não temos acesso à totalidade das provas. Transparente. Dentro da mais absoluta legalidade por padrões. Ah, não. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. É muita cara de pau. Dentro da mais absoluta legalidade. É sério isso? Por que que todos esses acusados estão sendo acusados no STF? Estão sendo processados na Suprema Corte por um único juiz? Porque tudo está nas mãos do Alexandre de Moraes. Por que Alexandre de Moraes tem uma competência universal? Internacionais de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral. E não deveria ter sido oferecida pelo Procurador-Geral da República. Os acusados não têm prerrogativa de foro. Da República, de modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Ah, agora não quer conflito com ninguém. Perdeu o Mané, nós derrotamos o bolsonarismo. Olha só, nitidamente abatido. Nitidamente com peso na consciência de todo o escárnio feito com inocentes até agora. Mas agora não querem conflito. Não foi os Estados Unidos que veio ao Brasil sancionar empresas brasileiras. Não foi os Estados Unidos que saiu violando direitos e garantias individuais, saiu descumprindo e violando tratados e convenções internacionais. O Brasil é que se colocou nessa condição. Não há outra alternativa senão o impeachment de Alexandre de Moraes. Sua caneta não tem mais autoridade. Isso é certo. Esse é o único caminho para a pacificação do país. Vocês querem pacificação do país? Retomem a credibilidade do sistema de justiça, respeitando a Constituição, respeitando o devido processo legal, respeitando o poder do povo. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pois é, tudo isso que está acontecendo no Brasil, por incrível que pareça, teve uma pessoa que preveu lá atrás, e o nome dele é Olavo de Carvalho. Tem uma postagem de 2020, o Olavo de Carvalho falando que a única salvação para o Brasil seria a aplicação da Lei Magnitsky. Isso mesmo, em 2020, lá atrás, antes da pandemia, lá atrás. E aí agora, pessoal, parece que dessa não tem como escapar. Por quê? Entendo o que é a Lei Magnitsky. Todas as empresas que são norte-americanas ou que têm algum tipo de contrato, ligação, fazem negócios com empresas americanas com os Estados Unidos, estão proibidas de ter o senhor excelentíssimo ministro da Justiça do STF, Alexandre de Moraes, como cliente. Ou seja, não é somente as empresas americanas Netflix, Uber, iFood e outras mais, a Visa, Mastercard, não.
até o Banco do Brasil. Aí você pensa, pô, mas o Banco do Brasil é do Brasil? Sim, mas ele trabalha e atua sobre o sistema SWIFT, que é um sistema internacional que interliga os bancos, e ele presta serviço e tem negócios com o governo americano. E aí, pessoal, eu quero saber agora como que o Moraes vai receber os seus proventos ali, o seu salário. É lógico, né, pessoal? A gente sabe que ele tem muitas pessoas à sua volta e ele não vai passar nenhum tipo de dificuldade financeira num primeiro momento, porque, é claro, ele tem a quem recorrer. Inclusive o Lula, né? Que é um grande amigo de Moraes, amigo de datas, desde quando eles eram crianças, eles brincavam de bola junto, né? Mas o que é certo é o seguinte, pessoal. Ontem, o Alexandre de Moraes estava ali no jogo, né? No clássico Palmeiras e Corinthians, e aí ele fez um gesto obsceno pro torcedor, a câmera filmou ele, todo mundo vaiou, aquela cena horrível. É isso que o Brasil está assistindo. Agora, até onde que vai durar, né, essa soberba, essa altivez, né, do poderoso da toga? Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Será que o Moraes vai dobrar a aposta? Vai ir para cima agora do Bolsonaro? Porque o que acontece? Na semana passada, quando teve, né, na semana retrasada, na verdade, né, o Lula fez um pronunciamento em rede nacional, na hora do Jornal Nacional ali, e ele fez um pronunciamento falando sobre a taxação, sobre a marcação ali do Donald Trump em cima do governo brasileiro e tudo mais. No dia seguinte, o Alexandre de Moraes vai lá e faz busca e apreensão na casa do Jair Bolsonaro e depois coloca a tornozeleira eletrônica. Foi logo em seguida, né? Aí o que acontece, pessoal? Agora vem essa lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes. E antes já tinha bloqueado os vistos ali dos ministros, né? De 8 ministros do Supremo. Eu quero saber o seguinte, será que ele vai continuar dobrando a aposta? Porque chega uma hora que as cartas acabam, chega uma hora que a munição dele tem que acabar, pessoal. Não é possível, até onde que vai tudo isso? Será que ele vai arrastar até o final desse ano aí, vai para dentro do julgamento de Jair Bolsonaro e aí vai levar isso para a eleição de 2026? O que pode acontecer mais? Agora tem outras sanções que podem vir, né? E agora essas outras sanções para cima de Moraes e dos ministros não vai atingir somente eles, aí atinge o povo brasileiro, como por exemplo a questão do GPS, né? Que é aquele sistema norte-americano que controla tudo aqui no Brasil no sistema de satélite, né? Desde ligações telefônicas até o voo de aeronaves, até aquele sistema de navegação que você tem no seu carro ali, que leva de um lugar para o outro, e vários outros serviços podem ser bloqueados se o Donald Trump dá uma canetada. Então, pessoal, agora chegou no momento onde cancelou o visto, travou as contas bancárias do sujeito. O que pode fazer mais? Agora as medidas vão vir sobre o povo brasileiro também. Não pense você, pessoal, não pense você que é só sobre o Alexandre de Moraes. Daqui a pouco vão ter sanções como essa taxação de 50%. Outras sanções vão vir e vai pisar no pescoço do povo brasileiro, que é um absurdo. Eu acho que o povo brasileiro deveria ficar revoltado, indignado de pagar uma conta que é do Supremo ou que é de uma pessoa do Supremo. Você não acha isso, não? Você acha que o povo brasileiro está muito moroso, muito calado, muito quieto? Vai vir no lombo agora, são mais de 30 mil empregos que serão perdidos se essa taxação de 50% começar a vigorar nesse início de agosto, pessoal. E aí o povo não fica indignado com isso. É isso que me deixa pasmo, porque em outros países a população já estava nas ruas, as multidões. Mas aqui no Brasil o povo gosta de carnaval, de futebol e de cervejinha e não tá nem aí pra nada. Um absurdo. Eu espero que você que está me ouvindo agora não seja esse tipo de pessoa e realmente faça a sua parte. Comece fazendo agora, compartilhando esse vídeo. Pega o link aqui embaixo, manda pro grupo da família, pro grupo do WhatsApp. Compartilha para todo mundo, pessoal. Porque esse absurdo nós temos que mostrar para todo mundo, porque realmente chegamos num ponto que só mesmo o impeachment do imperador para poder as coisas normalizarem. Dá um like nesse vídeo e tamo junto. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.